Bom, antes de fato começar o vídeo, só alguns pequenos avisos, certo? O primeiro é que minha opinião não é absoluta, tá? Se você viu esse filme e você gostou, tá tudo bem, até porque a magia do cinema é essa. E depois esse vídeo vai ter spoiler, tá? Só pra lembrar. E ele tá numa pegada meio diferente do outro vídeo, só que essencialmente é a mesma coisa, eu comentando sobre algo que eu assisti. Bom, agora que você já sabe disso, a gente pode ir pro vídeo. After, Depois do Desencontro, é o terceiro filme dessa saga baseada nos livros da Anna Todd e continua a história do casal Tessa e Harding, interpretado por Josephine Langford e Hero Scott, e conta com a direção da Carsey London e o roteiro da autora dos livros. E bom, antes de seguir aqui com esse vídeo, é importante saber que os livros, e me corrijam se eu estiver errado, são baseados em uma fanfic com os integrantes do One Direction, e o Harry Styles odeia esse negócio. Pronto, agora a gente pode seguir. Bom, eu entrei para esse filme quase zerado de informação sobre. Sabia a história dos outros dois por cima, mas na real você nem precisa saber para entender esse aqui. A primeira coisa que eu vi foi uma logo do Wattpad Studios. Então, o que eu ia esperar disso, né? E, bom, depois do filme eu vi alguns fãs dizendo que esse era o melhor dos três e, meu Deus do céu. Ai. Bom, chega de enrolação. Tá na hora de falar sobre a relação tóxica e sem sentido de After, Depois do Desencontro. Bom, talvez o maior problema desse filme seja que as coisas acontecem rápido demais, mas ele não é necessariamente um filme corrido. Eu vou explicando aqui a história e vocês vão entender. Agora vamos lá. A literal primeira cena do filme é o dia que o pai da Tessa foi embora, e aí depois disso mostra ele batendo na porta dela, voltando 10 anos depois. O Hardy fica muito desconfiado dessa volta repentina, e ele não quer aceitar de jeito nenhum, mas por causa da Tessa ele fica meio, ok, vou aceitar. Aí, depois da volta do pai da Tessa, eles têm uma briguinha, porque a Tessa quer ir pra Seattle, porque é o sonho dela. Porém, ela não tinha contado pro Harding, porque ele tinha sumido por uns 9 dias, e ele tava com raivinha, porque na cabeça dele eles iam pra Londres. Aqui, um dos problemas desse filme, discussões que não fazem o menor sentido. O cara tinha acabado de voltar e já queria saber do bagulho que ela tinha decidido há pouco tempo. Como assim? Achei um pouquinho abusivo, só um pouquinho, mas beleza. Aí, depois dessa briguinha, o Hardy decide dar carona pro pai da Tessa até um bar, porque aparentemente ele resolveu ser alguém legal e compreensivo. Aí, nesse rolê, eles acabam brigando com um cara que tinha meio que insultado a Tessa por uma foto. Algo do tipo, hoje eu vou homenagear essa gatinha, Aí, soco vai, soco vem, o barman liga pra Tessa, ela chega lá extremamente indignada, e eles vão pra casa, botaram o pai dela que tava bêbado pra dormir, e aparente conversar que não é um casal maduro pra resolver as coisas? Óbvio que não. O Harding fica de frescurinha, e no final eles fazem o quê? Isso mesmo, amigo. Checo, Zezo, Jejo, Sérgio. Ei, amigo, eles fazem Sérgio. E cara, isso dá uma raiva, até porque não é uma vez que isso acontece durante o filme. Mas enfim, sigamos. Depois de umas briguinhas que não levam o filme pra canto nenhum, Tessa e Harding vão passar uns dias na casa de campo da família lá do Harding. E ao chegarem em um restaurante pra jantar, aparentemente, né, porque pelo que eu percebi tava de dia, o Harding encontra uma amiga e vai conversar um pouco com ela. Porém, a Tessa, por motivos de só Deus sabe porquê, acha que ele quer fazer ciúmes. E quando o garçom chega, Robert, o nome dele, ela tenta fazer ciúme ao Harding, mas ela dá em cima do garçom com uma cantada? Não, ela pergunta os pratos especiais do restaurante pro garçom do restaurante pra tentar fazer ciúme. Meu Deus. Ah, socorro. O Harding, provavelmente por telecinese, percebe e volta pra mesa com raivinha do garçom e da Tessa. Depois dessa cena no restaurante, eles estão lá na casa dos, entre aspas, patrões da Tessa, na hidromassagem e de modo totalmente gratuito, sem nenhum mínimo contexto, sem absolutamente nenhum sentido, uma cena de Sérgio!
Aí depois disso eles têm uma briguinha que não leva ninguém a canto nenhum. E a Tessa vai atrás do Robert para tentar fazer mais ciúme, porque aparentemente é muito mais difícil conversar que nenhuma pessoa normal. Nesse rolê todo, ela descobre que a amiga do Harding namorava. Então não tinha como ele tentar fazer ciúme com ela. E aí a Tessa pega, entre aspas, o número do Robert, mas tipo assim, não é ela que pega, ele que simplesmente escreve num papel e dá pra ela. E depois é isso aí, acabou a participação dele no filme. Saiu do nada, foi pro nada e é isso aí, parceiro. Bem, o Hardy encontra o número de telefone do Robert nas coisas da Tessa porque ele tava lá fuxicando. E fica com raivinha. Aí ele e a Tessa obviamente brigam de novo e no outro dia ele simplesmente vai embora da casa de campo. Porque, putz, sentar e conversar nesse filme aqui é de fato muito complicado, cara. Meu Deus do céu. É surpreendentemente complicado. Quando a Tessa chega na casa deles, começa outra briga, pelo menos essa leva o filme pra algum lugar, sobre o futuro dela e a viagem pra Seattle. Ela tava com raiva do Harding porque ele tinha recusado uma proposta de emprego do patrão dela para trabalhar na mesma editora. E depois dessa discussão, o Harding vai para um lugar que eu não lembro onde é, e quando ele volta, a Tessa já foi embora pra Seattle. A Tessa passa uns dias em Seattle, até que o Harding finalmente liga pra ela, e essa pra mim é a melhor parte do filme, porque eles agem como pessoas normais, eles não ficam brigando direto. Eles passam uns dias conversando por telefone, inclusive com a cena de Jeff, que pra quem não sabe é Sérgio virtual, que Jesus Cristo, pra quê? Muito nada a ver. E aí parece que o filme vai pra algum lugar, mas infelizmente só parece mesmo. Enfim. Bom, o Harding resolve passar um final de semana lá com a Tessa, mas antes de ir, ele tem um pesadelo com o Robert, pegando ela de um jeito, né, bem ui. E sim, a Tessa falou com o cara 2 vezes e o maluco tem um pesadelo com isso. Roteirinho, ai. Depois dessa observação, podemos seguir. Harding finalmente vê sua amada, depois de um tempo que não ficou claro no filme, e ela fica lá toda felizinha, mas por causa do pesadelo ele não consegue dar muita corda pra ela e a bichinha fica, né? Fica chateada, coitada. Aí, na última noite, nosso galã acorda triste e chateado na madrugada e vai pra academia ficar treinando boxe. A Tessa chega lá, ele fala sobre os pesadelos que, pelo amor de Deus, isso ainda simplesmente não entrou na minha cabeça, cara. Como é que pode? E quando eu finalmente pensei que eles iam evoluir como um casal e resolver as coisas direito, o que é que acontece? Sérgio, cara! Sérgio! Para! Pelo amor de Deus, eu tenho família, cara! Para! Sério, essa parte em específico tirou o mínimo de imersão que eu tinha durante o filme. Quando eu finalmente me importei o mínimo, o roteiro resolve da maneira mais preguiçosa possível. Até porque, aparentemente, os casais modernos resolvem as coisas assim, né? Pelo menos é o que esse filme mostra, ele tá mostrando pra mim. Bom, a mãe do Harding liga pra saber se ele vai pro casamento dela. E ele fica de birrinha, mas resolve ir convencido pela Tessa. Quando eles chegam na Inglaterra, onde a mãe dele mora, é tudo maravilhoso, tudo felicidade e preparação pro casamento. Durante o seu soninho, Harding escuta um barulho na cozinha e vai conferir. Ao chegar lá, encontra sua mãe traindo seu futuro marido com o Christian, que é o patrão da Tessa, um dia antes dela se casar. E vale lembrar também que a mulher do Christian estava grávida. O Harding fica indignado, bate nele. Bem, o pobre rapaz fica sem chão, né? E pelo que se entende, eles já faziam aquilo há um bom tempo. No outro dia, a mãe do Harding casa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Após o casamento, Harding vai conversar com o Christian e a Tessa fica consolando a pobre grávida que levou o chifre, porque pelo que eu consegui entender, eles falaram pra ela quando ela chegou lá, né, pro casamento e tudo mais. E aí, no final do filme, a gente descobre, através do próprio Christian, que ele é o pai do Harding. Importante mencionar que ele finalmente estava começando a aceitar o até então pai dele, que era alcoólatra. E esse é o final de After, depois do desencontro. Bom, eu me senti um completo idiota com esse final.
O roteiro simplesmente joga na sua cara um to be contínuo, é bem medíocre e é isso aí. Fez o público de trouxa. Como eu já tinha dito, o maior problema desse filme não é nem as cenazinhas, né, vocês sabem. É que ele é muito atropelado, ele é muito corrido, as coisas saem do nada, vão pro nada e ficam por isso mesmo. Eu nem mencionei o fato de a Tessa aparentemente não poder engravidar, porque isso só aparece no final do filme, numa cena de 30 segundos e é extremamente irrelevante para a história. A mesma coisa com o pai do Hardin nesse filme, que só aparece em uma cena, com uma frase de efeito para mostrar que ele tá na reabilitação, e é isso aí. O próprio pai da Tessa, que sai do nada, vai pro nada, sem falar nas cenas de Sérgio, que não tem contexto nenhum. E é só o roteiro resolvendo as coisas da maneira mais porca, podre, pobre e sem criatividade possível. E o pior é que os atores ainda se esforçam, cara. O Hero e a Josephine fazem o que podem. A montagem traz um visual massa. A direção ainda tenta se esforçar, mas eu não sei se a Castiel London teve influência o suficiente pra dizer que, opa, isso aqui não. Só que, pelo amor de Deus, cara, a Anna Todd não tem a menor noção de como é que faz um roteiro. Ela não soube adaptar, saiu atropelando tudo. E é isso aí. E bota aí pro filme, porque vai vender e vai dar dinheiro. Mas fazer o que, né, cara? Harry, agora eu sei porque é que você não gosta desse desastre.